Yeah. E aí a gente vai de novo falar das contratações questionáveis, que foi a do Carabarral e a do Juan, que não trazem nenhum tipo de qualificação para o elenco, nada pelo menos elenco. até esse momento. Nada. Faz com que a prata da casa tenha a responsabilidade de ter que render. E aí, quando a gente olha para a prática, a gente está tendo aqui que dar graças a Deus do pé que está rendendo. A gente tem que estar tendo no Rodrigo a solução para nossa volância. Isso. Ou seja, estamos falando também de um cara da base, quando a gente deveria estar olhando pro Rodrigo e falando: Rodrigo, como você tá jogando bem, você vai ser uma puta peça de reposição pra gente. Você vai ser o 12º jogador. Você vai ser o 10º você vai ser o 13º jogador. Eles vão ser. Então, as pratas da casa voltam a ser as soluções e a gente está tendo que ter nos jogadores contratados que não foram contratações de pompa, contratações de grandes impactos. Não. A gente está tendo que ter em todos esses jogadores praticamente o limite do seu potencial em rendimento. É isso aí. E aí o que está acontecendo? E aí acontece um problema como esse do Orediano, que era um jogador, tá na cara que era um jogador que ia precisar de tempo para ser trabalhado, e você mesmo colocou aí, falou aqui para mim fora do ar, pô, não é possível que com toda essa questão de análises, de etapas, de estudos, de cálculos, ninguém percebeu que o Orediano ia precisar de um tempo? Pois é, vou entrar em outro trecho também da coletiva do Barbieri ontem, né? Em que ele fala que os jogadores... Que o Orediano, né? Acho que ele tentou na coletiva, ele tentou baixar a expectativa em cima do Orediano e diminuir um pouco o questionamento, porque ele realmente foi muito questionado, porque o Orediano nem entrou no jogo. E aí eu vou chegar nesse ponto nem entrou também. Contra o Fluminense. Que pra mim é uma parte também de um dever de casa que a gente ainda tem. Ele quis dizer que o Orediano, por exemplo, era um jogador que chegou no clube em outra língua, era uma outra cidade, um outro país, uma outra cultura, nunca tinha saído do Vélez. Então, dado todas essas etapas que ele teria que estar cumprindo, você imaginar então que o Orediano seria útil no primeiro semestre, seria ingenuidade. E considerando essa ingenuidade, que eu tenho certeza que o Brax não tem, se esperava então que o Orediano não seria um cara para entregar pra gente nesse primeiro semestre. É inegável que a torcida enxerga o quanto o Orediano é um cara que vai entregar ao longo do tempo, mas também é muito sabido, e que o Barbieri ratificou ontem na coletiva dele, de que o Orediano ainda tem algumas etapas para cumprir, antes dele começar a brilhar. Então, considerando que ele foi a nossa principal contratação e que já era sabido que ele não entregaria no primeiro semestre, aumenta mais ainda essa responsabilidade do que foi prometido lá atrás e que a gente acaba não tendo agora, né? Isso. E por que eu falei que eu ia falar do Orediano contra o Fluminense que não entrou? Porque eu acho que uma parcela... de responsabilidade das nossas inconsistências de atuação passam também pelo critério de escolha do Barbieri. Sim. Seja por jogador, seja por esquema tático, de jogo. né? Isso. Então, o que a gente tá querendo dizer? Até porque hoje, por exemplo, o Egnaldo parece que nem tá relacionado. Nem tá relacionado, eu ia chegar nisso. Foi o cara que entrou no domingo. E que não entrava há muito tempo. Então, ou seja, o Egnaldo, que não era usado há vários jogos, entrou no domingo, no sábado, né? Foi sábado o jogo. Desculpa. Entrou no sábado, cara, não jogou bem, né? Não adianta a gente falar que pela atuação do Vasco, ele até que não jogou mal, o cara não jogou bem, não produziu. Normal. Tirou o cara da cartola e aí no jogo seguinte, que é o de hoje, ele nem relacionado é. E ele já tinha feito isso com o Galarza lá no Campeonato Então, aí eu vou puxar lá de trás. Aí tinha o Galarza naquele primeiro jogo lá com o rival, em que ele inexplicavelmente me tira o Rodrigo e coloca o Galarza com uma teoria também de o Galarza era bom de 1-2 e que não deu certo. O Orediano, que tinha entrado bem contra o Bahia, articulado jogadas, tendo feito jogadas de efeito. Foi melhor contra o Bahia. Ele nem entra com o Orediano contra o Fluminense, dizendo que não era um jogo para ter contra o Fluminense, não era um estilo de jogo para se colocar, mas aí quando a gente olha, ele me tira o Pedro Raul e o Peck e coloca o Juan Cruz, né, respectivamente posição do Pedro Raul, e o Egnaldo, né, respectivamente ali para ocupar uma posição do Peck, que não seja literalmente, mas alguma coisa ali que preenchesse essa zona que o Peck ocupava.
Desculpa, ele trocou 6 por 3, né? Porque 6 por meia dúzia a gente falaria se fosse pelo jogador de mesmo nível, né? E contra o Bahia, ele lança Eric Marcos. Que também não era usado há vários jogos. Que também não era usado há vários jogos. Aí some depois, aí... Então, quando a gente olha, cara, toda essa questão parece que é experimento. Para deixar muito claro que a torcida do Vasco ela não está impaciente com a formação da equipe. Ela traz uma impaciência realmente com a formação do elenco que não aconteceu como prometido. Isso. E aí, em cima desse elenco limitado que o Vasco tem, você ainda optar por escolhas erradas, potencializa o que você já acaba não tendo, né? Total. Então a gente citou esses jogadores, mas a gente pode citar aqui, por exemplo, o Figueiredo. Então o Figueiredo também subutilizado, que é uma coisa que a gente já vem falando, a torcida já vem falando há muito tempo. Cadê o Figueiredo que brilhou, que precisa de uma sequência de jogos, que é um coringão, que é um cara que joga ali em várias mais posições. Encostado no ataque, ele joga ali mais plantado no meio de campo. Já jogou até de lateral direito no passado, E aí estamos falando de jogadores. A gente poderia também estar falando aqui, mas que talvez já esteja no estágio avançado, que o Barbieri também tentou defender na coletiva dele ontem, mas não me convenceu particularmente, quando ele tentou responder dizendo que o Vasco também tem, sim, variações táticas, que se eu não me engano foi o Flávio Dias que perguntou, e aí ele afirmou que o Vasco tem variações táticas, tanto que ele troca o Rodrigo pelo Marlon, tanto que ele pega a defesa e posta de uma certa forma. Não me convenceu. O Vasco me parece que joga realmente da mesma forma. A única ajuste que o Vasco acaba fazendo, que pra mim não se pode dizer uma variação tática tão relevante, é quando troca, por exemplo, o Rodrigo pelo Marlon. Então, na verdade, você acaba tendo um time um pouquinho mais ofensivo pelas características do Marlon, mas você não tem uma variação, né? Porque quando a gente fala de uma variação tática, a gente espera talvez, e aí uma ideia, coloca o Léo Pelé de como se fosse um terceiro zagueiro, em vez de você colocar o Rodrigo, coloca o Léo Pelé, deixa o Robson e o Capasso ali na defesa, coloca o Léo Pelé na frente dos dois, pode ser um teste para se fazer, tá? É um chute aqui. Então, coisas como essa que a gente quer, pega o Orediano, ou então mantém o Rodrigo, ou então tira o Rodrigo, recua um pouco o Alex Teixeira, entra com o Orediano para ser o atacante de um dos lados, já que ele disse que ele não joga pelo meio, ele só joga pelos lados. Então, coloca. Mas a gente tem que ver também, a gente quer começar a ver também algumas ousadias táticas do Barbieri, em que preocupa a gente ele bater muito na tecla do estamos em formação, sendo que hoje a gente está com 5 pontos em 12 possíveis, e que se a gente ganhar hoje, porra, tá maravilhoso a gente ter 8 pontos em 15 possíveis. Com 8 pontos a gente encosta ali. Se não entrar no G4, fica ali na 6ª posição, ali na 5ª. Vai ficar ali 6º, 7º. Mas se perder hoje, cara, gordura já foi embora. Foi embora toda. Foi embora. Quer um delivery de qualidade no conforto da sua casa? Liga pra gente, 988-128-435. Temos os melhores produtos e um atendimento de excelência. Seu evento vai ser um sucesso.